Fala galera, boa sexta-feira, começando agora aqui a nossa live e hoje teremos uma presença ilustre. Vamos esperar a galera entrar aí. Ô Astur, como vai, querido? Tudo bem? Hoje a live será boa, receberemos Cid Vale do Sebo Clepsidra, um amigo querido. Tá me ouvindo direitinho, Astur? Vou esperar a galera entrar. Valeu mesmo. Camille, querida, amigona, que bom que você está aí com a gente. Hoje a live é boa demais. A gente vai receber Cid Vale, que é um poço de conhecimento. Galera, é impossível em uma live a gente conseguir tudo do Cid. O Cid é algo fora da curva. E eu estava querendo demais trazer o Cid exatamente porque ele tem muito a passar. Ele é uma pessoa maravilhosa. Como é que ele já chamou aqui? Já entrou. Vamos lá. Já estão pedindo 3 blocos. O cara nem começou a falar. Cid, querido. E aí, pessoal? Pô, cara, Cheguei. olha, estou emocionado de você aceitar meu convite, cara. Pô, e tem como recusar? Pô, você faz um trabalho espetacular aqui, cara. Tipo, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Não, cara, olha só, você não tem noção. Eu estava aqui falando pro pessoal, tentando, né, falar. Eu estou tentando falar um pouquinho quem é o Cid. O Cid é um cara com tantas faces, cara. Ele é um cara tão vasto de conhecimento que é prazeroso demais você estar aqui, cara. Juro por Deus, você sabe que eu estou emocionado por você estar aqui, cara. Pô, cara, eu também tô muito feliz de estar aqui, pô. Pra mim, assim, você tá falando, parece que tá falando de outra pessoa, assim, mas eu aceito de bom grado aí os elogios, o reconhecimento, claro. Não, cara, Né, olha pô, só, você faz hoje, para mim, a cara do gótico brasileiro, significa Cid Vale. Que você pô, luta, meu obrigado. camarada, você luta. Talvez, assim, alguém que abre portas também para que várias outras pessoas muito bacanas consigam mostrar o seu trabalho, né? A gente tem parceiros fenomenais, assim, né? Eu Sim. acho que, claro, tem que ter alguém ali reunindo essas pessoas, articulando, né? E a gente, né, no papel de editora, a gente faz bastante isso, reunir pessoas com talentos diferentes para ter um resultado bacana para vocês, né? Então, Possível. Eu pô, vou a pedir minha sorte então. eu acho que é essa, né? Sim, sim, eu vou te pedir então que você, porque vai ter uma galera que vai entrar aqui, tem uma galera que te conhece, tem uma galera que não te conhece. Quem não conhece, Uhum. cara, tá perdendo tempo, já te tá conhecendo há um tempo. Se apresenta aí, cara. Eu tô com uma cerveja aqui. Eu não sei se você tá, mas eu tô com uma cerveja para te brindar. Poxa, hoje eu tô sem, mas Olha, não sei se acompanho vai dar para ver aqui. o rótulo, galera. Comprei especial pro Cid, olha lá, um caveirão irado no Olha, lúpulo, que demais, sacou? que Eu demais. tô doido para provar as Muito bom. cervejas do sebo, cara. Pô, em breve, tipo, espero que a gente consiga, né? Porque nesses tempos aí, cara, Vai putz, dar. que sofrimento, assim, né? Que É, saudade de uma cerveja, né, meu cara? saudade, né? Saudade, cara. Porra. E a gente tem as cervejas exclusivas que a gente fez para os nossos livros, né? Então, pô, Porra, melhor tem aquela ainda, né, sessão cara? do bar, e as cervejas literárias, né? Do Byron, do Poe, né? Tem Frankenstein. Nossa, né? Putz. Mas fala um pouco de você, fala um pouco do teu trabalho, pra gente começar a brincadeira. E eu já vou te falando, já pediram 3 blocos de live, tá? A galera é louca aqui. Nossa, pô, olha, então, pô, em primeiro lugar, né, boa noite aí, todo mundo tá assistindo, né, tipo, é uma honra, né, tipo, ter sido convidado aqui, e eu acho que, assim, eu já fiz bastante coisa diferente, mas eu acho que o que vale mais enfocar hoje, né, Deu uma travadinha assim. é Tá. editorial desde 2004, né, antes eu tive várias incursões também, mas não de forma muito longa e muito estável, né,
Eu acho que antes de entrar no mercado editorial mesmo, que eu entrei para trabalhar com os livros didáticos, a experiência mais deliciosa, mais gostosa, mais digna de nota que eu tive foi com a editora Pandemonium, que é uma editora independente, que na época era tocada pelo Carlos Primati. E Carlos ele me Primati. convidou para, né, ele me convidou para fazer parte, assim, e a gente fez o Voivode, né, que é um livro que eu organizei e ele editou, né, E ele e editou na prefaciou editora livros da, dele. da, da Clepsidra, não prefaciou? Ou postfaciou? Sim, sim. Ele fez um pós-fácil do Luquete primeiro, né, aí Deixa, depois deixa ele eu pegar aqui, organizou tá? junto Aqui com... tá com tudo na mão. Foi esse aqui, o prefácio do Opa, Luquete? maravilha. Não. É esse? Não, ele pegou Poemas de Vampiros, na verdade, Esse só tem que ele e-book. fez eu fiz o prefácio e ele fez um pós-fácio, que é uma biografia do Luquete, né? Pois é, falaram que ele estava aí, eu vi que ele estava mesmo. É, ele fez também, com a Beatriz Saldanha, o nosso quarto livro, que é uma revista de crítica, né? Ele fez a Única, que são artigos sobre o Hitchcock. Depois ele ajudou a gente no Frankenstein 200, ele fez o prefácio do Frankenstein 200, né? Opa, Frankenstein Ele 200, fez um... galera. Tudo aqui na mão. Que sebo Então. Clepsidra é assim, é obra de arte, a gente tem que mostrar. Isso Ah, que aqui é muito demais. bonito. Obrigado. Então, e aí, assim, ele... a Úrsula tá falando que o Voivode virou relíquia. Não, realmente, aguardem novidades em relação ao Voivode, né? Em 2023 ele completa 20 anos, então, assim, acho que é Galera, a uma gente não época tem boa 10 pra gente voltar minutos a de falar live dele. e o Cid já está brincando com o nosso coração. Pois é. E aí, assim, ele fez agora um artigo sobre os filmes que retratam o encontro de Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley e Claire Claremont em Diodati, né, Que que vai maneiro. sair como um extra, né, no nosso livro do Polidori, que inclusive eu acabei de receber as últimas 20 emendas dele, né, que é a nossa quarta revisão, porque verificando essas emendas, eu já vou, desligando aqui, já vou mandar para a gráfica. Então, assim, é um livro que está indo para a gráfica hoje, né? É Foi. claro que, assim, fim de semana, né, a gente não sabe que eles não vão trabalhar no fim de semana, mas recebendo esse arquivo, na segunda-feira eles já devem começar a rodar, né? Que Estou bem maneiro. ansioso. Que maneiro. O Então, assim, Cid, fala. eu, assim, e ele também vai fazer vários outros trabalhos com a gente. E, inclusive, eu vou dar aqui, em primeira mão, uma notícia para vocês. Eu não vou divulgar isso oficialmente, mas, né, vocês que vieram aqui prestigiar merecem, eu acho que, todo o nosso carinho. Então, eu vou dizer que eu estou entrando com o Primate num projeto que vai ser eu e ele, né? E ele vai fazer parte do nosso primeiro clube de assinaturas, né? Que pela primeira vez a gente vai fazer isso digitalmente no Catarse e a gente vai lançar relíquias e raridades, obras que são desconhecidas no Brasil, inéditas no Brasil, que a gente vai pinçar dos contos góticos que foram publicados ou nos Blue Books, ou nos anuários góticos da Inglaterra, Que ou maneiro. em livros de grandes autores como Horace Walpole, Mary Shelley, Matthew Lewis, Percy Shelley. Cara, Então, que assim, a maneiro. ideia ao mesmo tempo a gente vai colocar pelo menos um por mês, no começo, depois isso pode se ampliar, pelo menos um conto, né, que pode ser ou de um autor consagrado, né, do gótico, que tem também ficção curta, que não está publicada ou traduzida no Brasil, ou vai ser uma adaptação de algum romance gótico em Que legal. formato Blue Book, em formato de narrativa curta, como um conto, ou vai ser um conto autoral anônimo, né, que geralmente vinha ilustrado e vinha, né, com Que barato, referências cara. a todo esse universo. Então, Que barato. esperem que, assim, o Primate ele é nosso convidado de honra desse projeto. Eu estou aqui pela primeira vez falando dele publicamente. Ele apareceu aqui Mas, assim, agora. Primate, obrigado por estar eu vi assistindo. também. Muito mesmo. Não, o Primate é um parceiro, assim, de longa data, 2 décadas de parceria aí, né? E ó, eu me lembro, Então, Cid, que eu cheguei a mandar para você essa ideia de abrir um clube de assinatura pelo Catarse ou qualquer ferramenta dessa, que eu acho que o sebo precisa que os fãs é, suportem ele, entendeu? Porque é, é um trabalho que vocês fazem que os fãs vão fazer com muito orgulho qualquer tipo de apoio.
E conte com o meu apoio, com certeza. Então, Entendeu? a gente espera poder criar com esse clube uma relação direta com as pessoas que leem a gente, né? Então, assim, seria mais do que simplesmente entregar conteúdo, seria, assim, articular, né, com vocês um, uma linha direta, né? Então, assim, a gente conseguir falar sobre cada obra que a gente está trazendo, sobre os temas que a gente está trazendo, né? E ó, eu vi uma pergunta sobre o Varney e uma pergunta sobre O o pessoal ficou Polidori. polvoroso aqui, cara. É. Eu tava falando sobre o Primate, né? O Primate é um dos tradutores do Varney, né? E é um dos caras que está ajudando a gente a desatar os nós da tradução do Varney, porque é o seguinte, o Varney, ele tem uma linguagem que é uma linguagem típica de Penny Dreadfuls, ou seja, uma linguagem popular da Inglaterra vitoriana. Então eram obras escritas às pressas, com autores que ganhavam por linha, ou seja, às vezes você tem alguns períodos meio difíceis de até entender quando você lê pela primeira vez, porque o cara poderia falar a porta estava fechada, mas ele vai ganhar o dobro se ele criar uma sentença longa. Então, É, assim, vai falar se a é ponte uma. de Carvalho, maravilhosa, estava fechada com trancas de ferro feitas no ferreiro e tal. É, Tem que ser uma coisa elaborada, exato. cara. Exato. E aí nisso você tem muita gíria e muito jargão da época, muitas expressões idiomáticas da época. Então o que que a gente fez? Quando a gente terminou a tradução e eu fui editar, eu falei, olha, eu acho que existem armadilhas aqui, né? E então eu pedi para o próprio Primate, né, que foi a pessoa que tinha me acompanhado em 2002, quando a gente tentou traduzir o Varney pela primeira vez, ou seja, o cara da equipe que tinha mais estrada com essa obra, para ele fazer uma preparação de texto exclusivamente focada em decifrar as expressões idiomáticas e as gírias que num primeiro momento você não percebia que era gíria. Então, por exemplo, tem uma frase que eu acho muito legal, assim. Você está lendo um Penny Dreadful de 1845, e aí um personagem fala algo do tipo We were standing beside the old wooden walls of England. Aí você fala, estávamos ao lado dos velhos muros ou das velhas muralhas de madeira da Inglaterra. Só que você descobre que isso significa navio de guerra, entendeu? Então, assim, Legal, cara. sabe, eu como editor, eu pego isso, eu falo Old Wooden Walls of England, tá certo, entendeu? As velhas muralhas de madeira da Inglaterra, tá tudo certo, mas aí eu tenho que parar e desconfiar, eu falo, mas espera aí, eles estão numa região litorânea, por que que tem um muro de madeira numa região litorânea, sabe? Eu tenho que desconfiar, né, que existe algo errado com isso. Então, o Primate é o cara que está achando essas incoerências, né, e vai para entregar uma obra que não seja simplesmente é uma obra legal para quem curte terror, é uma obra legal para quem curte vampiros. Não, é uma obra que mostra como a gente acha que um Penny Dreadful merece ser traduzido, né, com que carinho vocês merecem acessar essa literatura, acessar essa linguagem, para inclusive se vocês quiserem levar isso para um mestrado, para um doutorado, vocês terem um conteúdo, né, denso e um conteúdo bastante confiável, né? Então acho que é essa a nossa preocupação. O livro poderia estar impresso há muito tempo, mas ele não foi impresso ainda porque a gente não acabou de fazer esse trabalho desse pente fino e não tem como você dividir isso para várias pessoas. Tem que ser a mesma pessoa do começo ao fim, e é uma obra muito extensa, então a gente pede, né, um pouco de paciência para as pessoas, porque a gente vai entregar isso do jeito que vocês merecem. E engraçado o Polidori, como eu falei, isso, né, quando eu entrei, oi, desculpa. Não, sim, no Polidori, só para concluir, eu vou mandar hoje para a gráfica. Eu estou com a revisão da quarta prova hoje aqui. Então, desligando aqui, eu só vou ver, tem mais umas pouquíssimas emendas que a gente fez na quarta leitura, e aí eu vou já mandar para rodar. E o Cid, você comentando essa questão da tradução, eu há pouco tempo, deve ter uns 3 dias talvez, eu vi a live da Penguin Books entrevistando a tradutora que fez a tradução agora, que explodiu nos Estados Unidos, do Machado. E ela comenta dessas coisas. Ela fala assim, você não pode traduzir Machado sem entender a cabeça do Machado de Assis e a época que ele vivia.
Então ela foi nos Exato. jornais da época, ela foi entender o que, que o Machado falava de gíria quando ele brincava, e o Machado ela falou assim, você tem, na frase do Machado, 60% é texto, 40% é interpretação. E o tradutor Exato. precisa colocar essa interpretação dentro do texto. Então eu estou imaginando que o Primati tem que fazer um trabalho mais hercúleo ainda do que ela fez com o Machado. Não, e eu vou falar para você, imagina o seguinte, você pegar um livro, né, que vai ser uma obra de 4 volumes, cada volume com umas 350 páginas, né, que foi escrito nessa época, 1845, e ele foi escrito para ele ser fluido, ele foi feito para a pessoa que chegou da fábrica cansada, abrir esse fascículo e devorar antes de dormir com uma fluência espetacular. Então, assim, não pode ser uma obra que você começa a ler e fala, nossa, mas está rebuscado, nossa, está difícil, está truncado, não faz sentido esse pedaço, eu vou ter que reler. Não, você tem que pegar e falar, olha, eu vou ler aqui 4 capítulos em 20 minutos, assim, devorando, porque Ou essa que é seja, a o desafio é velocidade do Penny gigante, né? Dreadful. O desafio Exato. pô, sacanagem isso. Agora a gente já pegou toda, né, a gente já está escolado em Penny Dreadful agora, né? Então, assim, eu até falo para vocês, ó, aguardem que, assim, vai chegar, né, quando eu fui pegar agora essa versão que passou por esse segundo trabalho, eu peguei os primeiros 7 primeiros capítulos, depois eu li do 8º até o 27º, e vai, assim, com uma rapidez, porque é outra fluência, não é como você ler um romance moderno, e nem como se você estivesse lendo um romance do século XVIII, né? Ele é Entendi. Ou seja, detalhado, mas ele é direto. a Camille, que é uma grande amiga minha aqui, que é lá do Ceará, ela comenta, pergunta aqui para você, Cid, essas questões de linguagem de época afetam o clima de terror quando passado para o português? Porque a nossa linguagem, a nossa língua é difícil, né? É, sem dúvida. Como é que Olha, você esse é um ganha desafio. né? Como é que você fica nesse ganha-ganha das duas línguas? Isso deve ser muito complicado. É muito complicado mesmo, assim. E, assim, o grande perigo, eu acho que é você pegar uma cena que tem um impacto, né, corporal, uma cena que quer te deixar perturbado, que quer deixar você ansioso, que quer deixar você com o coração palpitando, e você mudar o tom dela. Né? Então você deixa ela mais séria, ou você deixa ela mais solene, ou você deixa ela mais erudita do que ela pretendia ser. Né? Então, Sim. assim, você pode sim, na tradução, deturpar um pouco, né, o ritmo, o andamento da cena, e a gente está tentando justamente manter, driblando todas as dificuldades, manter essa cadência frenética do texto, né? Que seria, então, assim, a nossa tentativa de falar, olha, se a pessoa naquela época pegava e lia, sem parar para pensar na estrutura do texto, mas assim, pegando assim sabe, as palavras e as cenas como se estivesse assistindo a um filme, né? Porque era um pouco isso, era uma nova linguagem, uma linguagem muito popular, né? E Que essa tinha questão do filme um ser uma peso coisa muito para grande nas o povo imagens, né? ignorante, né? O povo com É. pouca Olha, cultura. então, ó, o pessoal tá pedindo para mandar um oi para Campo Grande, então, gente, um abraço aí para vocês, Valeu por estar nos né? Não sei assistindo. se foi para mim, se foi para o Daniel, mas Não, cara, já isso é. aproveitei e mandei o meu também. Ô Cid, hoje você é a estrela, cara. Eu tô aqui só de. Eu posso até tirar um vídeo se vocês quiserem. Então, aí perguntaram como fazer o Penny Dreadful ficar num preço não tão dreadful assim, né? Porque eram obras populares. A forma como eles encontravam de fazer isso era vender capítulo por capítulo, né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, num clube de assinaturas, um fascículo por semana, né, 10 páginas por semana, vai ficar barato, né? Mas, assim, isso era barato porque eram autores escrevendo na sua própria língua, né? Não é uma tradução de uma obra de 150 anos atrás. Né? Se eles estivessem traduzindo uma obra escrita 150 anos antes da época deles, não Sim. seria tão barata, é impossível. Né? Então, assim, você tem um trabalho, por exemplo, no nosso caso, que é o tratamento das imagens. Você pega uma imagem que saiu num livro de 1847, você vai escanear, né, vai tratar, né, fazer todo um trabalho com contraste, porque o papel já vai estar um pouco mais amarelado, você vai ter que tirar essa carga de marrom ou amarelo, né, que Sim, com certeza. aparece. Fazer um Penny Dreadful de 1847 aparecer traduzido no Brasil
é muito diferente do que escrever um Penny Dreadful em 1847, né, de 45 a 47, na sua língua Sim. natal. Então, assim, é um trabalho que custa caro, né? A gente sabe Ô Cid, um dos motivos que eu comecei que eu que o idealizei correio as lives. encareceu. Então, assim, a não ser que você vá na esquina para pegar um fascículo de 10 Entendi. páginas de um Penny Dreadful escrito em português, você não vai conseguir pagar baratinho como eles pagavam naquela época, né? Mesmo assim, contando inflação, tudo assim, não Entendi. tô, né? Ô Cid, eu queria Então, quando eu idealizei as lives, quem nos acompanha sabe que eu sempre bato nessa tecla, a ideia era falar sobre os vários elos da cadeia literária. E o que eu vejo legal. hoje é a Sebo Clepsida, ela se colocou como uma editora que tenta, ao mesmo tempo, trazer para o público, e aí estou me botando o leitor normal, uma literatura que é impossível de chegar para ele, e ao mesmo tempo você Uhum. também está preparando uma base de catálogo que fica assim de primeira qualidade para quem estuda, né? Você tem um desafio que eu acho que é duplo, que é você fazer tanto o erudito gostar quanto o popular gostar. Como é que Sim. você vê isso? Como é que são as suas estratégias com o sebo, com a editora? Eu penso de duas formas, assim. A primeira forma, eu acho que eu tenho que equilibrar os títulos para também, além desses dois públicos, contemplar um outro público, que é o público que está começando a entrar no universo letrado. Então, assim, eu tenho obras que eu recomendo, por exemplo, para pessoas assim que estão começando a ler, literalmente. Então, assim, é, quando eu estou na loja, por exemplo, e aparece uma amiga nossa com uma filha de 12, 13 anos, muito interessada em literatura, eu vou sugerir uma leitura mais rápida, uma leitura mais breve, mas que tenha uma mágica, que tenha o poder de fascinar essa adolescente, né? Então, assim, esse é um caso real. Uma grande amiga minha apresentou a filha dela pra gente e ela levou o Corvo e o Poemas de Vampiros, por exemplo, que são leituras que, assim, ela adorou, ela tirou de letra, entendeu? Mesmo sendo uma tradução antiga, no caso do Corvo, do Machado de Assis, ela Deixa eu... adorou, assim, tem todo o apoio das Esse aqui, imagens, né? Exatamente. Né? isso aqui é E a uma gente colocou paixão, 27, galera. Isso aqui tem de estar na estante de todo mundo, tá? Uma a gente colocou 27 obra-prima, prima. gravuras, né? Nossa, Agora imagina assim, a pessoa que está começando a ler pega e fala, poxa, tem um prefácio que vai explicar assim, em poucas páginas, para, né, não fazer com que a pessoa pule esse prefácio, porque a gente fez esse livro como uma porta de entrada para o nosso universo. Né? Agora, quando você fala da coleção Imaginário Gótico, a gente está pensando em leitores já que têm um fôlego mais adequado para a leitura de romances, por exemplo, narrativa longa. Então os pós-fácios já são um pouco mais aprimorados, você tem notas, né? Esse é o público mais, digamos assim, acadêmico que a gente mira, né? É um público que está se formando, que quer entender como que uma obra se conecta com a outra, sabe? E tem também o público que eu diria que assim, é um público da fruição, né? Que quer uma obra assim que ele não está preocupado se ela foi influente, se ela teve um papel histórico importante, se ela teve, sabe? Então é alguém que quer pegar um livro e falar, isso aqui mexeu comigo e eu tô louco para ler alguma coisa tão boa quanto essa logo. Então quando a gente pega um Lord Byron, quando a gente pega, sabe, tem uma, dois uma aqui obra assim, na mão para. é, Gente, isso aqui, ambos exato. leituras obrigatórias. Caim, nossa, vai mexer demais com quem lê. Manfredo é uma porrada na barriga, uma coisa que eu resenhei há pouco tempo agora, inclusive. Olha, eu terminei, tive de conversar com a Úrsula, porque falei, minha amiga, vem falar comigo, pelo amor de Deus, porque eu não estou conseguindo levar sozinho, não. Então. Não, e é isso, assim, a gente fica pensando, poxa, são três públicos, quem tá começando, quem já é, né, tipo, pesquisador, e quem lê por prazer, né? Então a gente tenta sempre equilibrar um pouco os nossos lançamentos para sempre ter alguma coisa para cada um desses públicos. E é claro que existem pessoas que transitam, né, pelos três mundos, então que vão gostar de ler essas obras. Nem todo mundo que lê os nossos romances está na academia ou pesquisa literatura, mas a gente toma um cuidado para que essas pessoas tenham os recursos de que elas precisam caso elas queiram estudar essas obras. Né? Entendi. E a outra Voltando. preocupação é fazer um. Só para concluir,
a outra preocupação acho que seria um catálogo autorreferente, um catálogo que conta uma história. Então a própria curadoria dos textos, ela precisa ser coerente no sentido assim, de eu falar, olha, essa obra, ela não foi colocada aqui por acaso, porque eu gosto e resolvi surtar e falar, vai ter que ter no meu catálogo. Não é uma curadoria impressionista, do tipo, gostei, não gostei, quero pôr porque acho legal ou não. A gente tem um trabalho que é pensar num catálogo que faça sentido, que seja coerente, como se a gente estivesse contando a história de uma tradição. Então, assim, eu estou tentando contar aos poucos, a cada livro, a história da literatura gótica e a história das relações da literatura gótica com o horror e com o romantismo por meio desses livros. Conforme eu vou lançando um livro, ele geralmente se conecta com outros. Então, por Entendi. exemplo, né, eu lancei agora o Presunção, né, que é a primeira peça inspirada pelo romance Frankenstein no Catarse, e aí já estou com a tradução pronta, é o próximo que a gente vai editar, e a gente vai lançar esse livro que tem conexão com o Polidori, né, porque a gente está falando das obras que nasceram de Diodati, né, tem conexão com Frankenstein 200, que é a HQ inspirada no romance da Mary Shelley, né, tem conexão com uma outra obra que a gente vai lançar, né, eu vou falar também, a gente está fazendo uma edição Não aguento, né, cara? anotada, eu vou soltando, né? A gente vai fazendo uma edição anotada com toneladas de extras do Frankenstein da Nossa. Mary Shelley, entendeu? Então, assim, a ideia é que você tenha quase o mesmo número de páginas de extras que você tem no romance em si. Então, a gente vai ter uma peça francesa do Frankenstein, da época que veio 3 anos depois da Presunção, que foi a primeira, né? A gente vai ter um estudo, inclusive do Primati, sobre as diferenças entre os diferentes esboços da Mary Shelley. Então, quando que o Percy colaborou, como ele colaborou, o que ela mudou de uma versão para outra, e depois das edições que foram Entendi. publicadas, o que muda uma para outra. Vai ter uma filmografia de 100 filmes com resenhas, enfim, vai ter Cid, bastante coisa. deixa eu falar uma parada pro pessoal, porque vocês estão percebendo o carinho com que a obra é feita? Se você, em algum momento, olhar para os livros da Pepsi e falar assim, se sentir intimidado, não fique. Eles são livros que vão te pegar pela mão e vão te mostrar o caminho todo. Isso é Exato. impressionante, cara. Impressionante. Eu Ah, leio obrigado. todos os seus livros com assim, o espírito tá tranquilo, que eu sei que eu vou entrar de uma forma, vou sair com certeza engrandecido. É impressionante. Então, eu acho que assim, isso que a gente tenta fazer é mais ou menos a experiência também, aí é uma coisa que vocês podem achar que é meio viagem na minha cabeça, mas eu acho que tem a ver um pouco com essa experiência de estar na loja conversando com as pessoas que vão comprar os nossos livros, né? Porque assim, imagina que a pessoa vai comprar um livro nosso e ela me faz perguntas. Então, quando eu vou editar um livro, eu imagino as pessoas me fazendo essas mesmas perguntas que eu ouço sempre, e eu já me antecipo e falo, como é que eu respondo as possíveis perguntas que essas pessoas vão ter, né? Então, assim, a pessoa quer saber direito quem é o autor, vamos fazer uma biografia, né? Perfeito, A pessoa cara. quer Como saber, isso é bom, né? cara. E por aí vai, sabe? Isso é só um exemplo banal, mas, poxa, que tipo de repercussão essa obra teve? Porque a minha preocupação também, como editor, é mudar um paradigma, que é o seguinte, muitas vezes, quando você fala do gótico, você tem aqueles grandes autores sendo publicados e muitos autores sendo comentados. Então você fala, por exemplo, o gótico alemão teve muita influência, né, na década de 1790 no gótico inglês, e o maior exemplo disso é o Matthew Gregory Lewis. Aí você tem um monge no Brasil traduzido para você ler. Mas assim, eu não quero que você saiba disso. Eu quero que você leia as obras alemãs que influenciaram Lewis. Entende? Então E eu estou editando ela. as obras O alemãs. aparicionista, o necromante, exatamente. Então, assim, a gente pega e fala, olha, Lord Byron foi uma grande influência no gótico, com né, o seu titanismo, com o seu anti-herói byroniano, rebelde, que tem um caráter miltoniano, que vai transformar Satanás de Milton, que vai transformar os vilões góticos em uma figura mais realista, que é essa figura de um maldito, de um proscrito, né, com crimes misteriosos, né, com passados nebulosos, com uma postura de uma certa resistência à autoridade. O Ok, a gente Manfredo sabe chega a ser disso. até arrogante, né? Ele é bem. Ele se coloca de Exato, uma forma que, assim, a humanidade está abaixo de mim. E eu estou exato. ao nível dos anjos, ao nível dos espíritos. É Ou impressionante, acima, assim. né?
ele trata os espíritos como se fossem capachos, assim, né? E os E é isso espíritos que têm medo dele, né? Isso é incrível, porque os caras assim, quem é esse cara aí? Ele é humano, mas é diferente, então, cara. não, ele entra no Palácio de Arimã, né, que seria a entidade suméria do mal, o equivalente ao diabo sumério, e os demônios, ele falando, olha, entrou um mortal aqui, tipo, esse cara é nosso prisioneiro, e as pessoas, não se meta com ele, deixa ele entrar, fazer as perguntas que ele quer, depois deixa ele embora, entendeu? É o que Exatamente. O Nietzsche vai chamar esse personagem, né, o Manfredo, de super-homem, ou além do homem, né, que é o conceito dele de Übermensch, que é, assim, ele usa esse conceito para falar do Fausto e do Manfredo. E ele diz Legal. explicitamente que o conceito dele de super-homem é totalmente calcado no Manfredo, né, inspirado pelo Manfredo. Né? Então, assim, O Manfredo foi uma obra assim de que eu li, cara, quando eu parei, eu tava assim, sem ar. Aí eu chamei a mas Úrsula, falei, nossa, Úrsula, por favor. Eu tô. Aí eu fiquei uns dias, aí eu chamei a Úrsula, falei, pô, Úrsula, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque eu tô vendo tanta coisa que eu acho que eu tô viajando. Aí a Úrsula falou, não, Dani, é é, assim mesmo. é assim mesmo, Byron é assim mesmo. E aí o que eu queria fazer? Assim, olha, se as pessoas falam que ele foi esse grande autor, que teve essa grande influência, e você tem, né, uma dificuldade de encontrar essas obras de mais fôlego dele, você encontra muitos poemas curtos dele, mas assim, quando você pega um poema curto dele fora de um contexto, você está lendo uma coletânea grande dele, às vezes não tem o mesmo impacto, né? Então, assim, é igual você ler um poema de poucas estrofes do Edgar Allan Poe e você começar a ler uma coletânea de, sei lá, 10 contos dele. O que você sente, o que você tira dessa experiência é algo muito diferente num caso e no outro, né? Então, assim, eu não quero só que as pessoas saibam que o Byron foi impactante, eu quero que elas sintam esse impacto, entendeu? Então, a Sim. gente está trazendo o máximo possível essas obras para mais perto dos leitores, para eles terem essa experiência e esse conhecimento de causa. Né? Isso que eu acho que é importante, assim. Eu acho que você, Falar, você traz a experiência do livreiro para dentro do processo de criação do teu livro, cara. é, eu acho que é um pouco isso, assim. Porque você Tentar. conversa com o teu público, você sabe o que o teu público precisa ou pergunta, você joga isso com toda a tua bagagem acadêmica e a bagagem de vida de ser livreiro, de trazer esse contato com o público, que é o que vai vender, né? Exato. E assim, aquela coisa, a gente fica pensando assim, se a gente, de alguma forma, puder levar, né, é, coisas que a gente sempre quis ler e nunca conseguiu, a gente está fazendo meio que um bem para nós também, sabe? Tem obras que, assim, eu queria muito ler, queria muito conhecer, e eu não podia porque, por exemplo, eu não tenho um alemão que passe o básico, assim, né? Eu Com fiz 2 certeza. semestres de alemão. Então eu falava assim, como é que eu vou conhecer o gótico alemão se eu tenho 2 autores publicados no Brasil. Né? Eu tenho Hoffmann sendo traduzido, nem sempre as obras que eu gostaria de ler, por exemplo, Os Elixires do Diabo, que era uma obra que a gente ia lançar, mas o Senai anunciou que já estava com a tradução pronta. Né? Ou, por exemplo, o Schiller, né, no Geistesea, que é o aparicionista, ou Flammenberg, que eu sabia que a tradução em inglês era completamente livre, né, e era uma reescrita praticamente. Então, assim, eu encomendando isso para um tradutor, eu tô tendo acesso também com vocês ao mesmo tempo. Eu tô tendo a mesma descoberta que vocês, poucos meses antes, porque eu tô lendo no meu computador, né, o texto cru enquanto eu edito, depois eu leio ele de novo diagramado, depois eu leio mais uma vez o diagramado revisado e depois eu recebo impresso, né? Então, assim, assim que vocês recebem o livro de uma campanha, por exemplo, um mês antes eu estava terminando a minha última leitura dele. Então, assim, é muito Isso é impressionante, sincronizado, assim, cara. sabe? Né? Olha, Então, um testemunho que claro eu que a dou a maioria... você que nos assistem. Eu sou parceiro do Sebo Clepsidra. Cara, o grupo é uma doideira de informação, cara. Você passa um dia de bobeira, tem milhões de mensagens, nego pensando e rodando. É muito legal isso, é muito bom essa troca que você criou, Cid. Muito boa mesmo. Ah, pô, legal, eu adoro também. Eu acho que é como se a gente estivesse conectando as nossas mentes e as nossas sensibilidades e o nosso rol ali de informações, porque
às vezes eu começo a ver essas mensagens lá, por exemplo, eu até perco quem é quem que tá falando, porque vira meio que uma coisa só, como se a gente tivesse um cérebro só funcionando ali como engrenagens, assim, né? É muito louco, assim. Cara, é muito louco mesmo, mas é muito bom. E, cara, você tem agora, que o Alexandre está aqui nos assistindo também, ou pelo menos entrou Grande agora há Alexandre. pouco. Nós temos um projeto que está no Catarse. Eu falo nós como se parece que é meu, cara. Eu sinto como se fosse Ah, meu. mas é também, né? Tipo, eu acho que a gente tá fazendo isso ganhar vida, né? Cada pessoa que colabora, né, que compartilha, que coloca ali dinheiro, que coloca ideias, tá ajudando isso a sair desse plano das Porra, com ideias, entendeu? certeza. Então, né, eu acho que é uma. E é aquela coisa assim, também, até quando a gente vira e fala isso, que a gente quer criar mais essas linhas com as pessoas, não é só boa intenção de marketing, sabe, de como se dirigir ao público, não, literalmente assim, eu tenho muitas obras que nasceram de conversas, por exemplo, no clube de leitura que a gente tem na loja, né? O próprio Manfredo, eu tinha colocado o Manfredo na lista de leitura, e o pessoal falou, mas tem traduzido? Eu falei, só tem em Portugal, né? Mas eu tenho, e eu posso fazer um livro dele, né? Por que E aí o não, pessoal né? parou com. Né? Então, A eu gente falei, toma a uma gente cerveja, faz tinha. um livro, pá, A traduz. gente já tinha. A gente já tinha o plano de fazer uma editora mesmo. De repente, pô, vocês querem ler o Manfredo? Eu quero ler o Manfredo, a gente quer discutir o Manfredo. Eu nem Vamos queria, então né? editar. Aí o primeiro livro que a gente lançou foi o Manfredo. E foi Cara, assim. Ou então, por exemplo, um amigo meu, o Lucas, que foi o tradutor do Necromante, que ele estava no WhatsApp do Clube de Leitura. Ele falou: Nossa, gente, eu achei aqui uma edição do Corvo com gravuras do Gustave Doré, olha que maravilha. Eu falei: Então, eu tenho isso aí e tal. Eu tenho uma edição aqui da Dover tal, não sei o quê. Aí eu parei e falei: Eu tenho uma editora, né? E o Corvo tem umas 40 traduções no Brasil, sendo que várias delas estão em domínio público, inclusive uma do Machado de Assis, que muita gente não sabe que traduziu. E eu tenho as imagens, e eu tenho a tradução, e eu tenho uma editora, então aí deu nasce uma isso aqui, semana para. galera. Isso aqui é uma peça de museu, cara. Isso aqui não é só para botar, isso é para você pode botar na parede. É impressionante, cara. É lindo. Por dentro é lindíssimo. Um Eu sou prefácio suspeito. maravilhoso, tudo maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui por dentro, sim, porque vale a pena. Olha só. Ah, sim, ó. Olha só. E Papel assim, você tamanho vai lendo A4, né? linha, assim, duas linhas, três linhas, uma gravura. É impressionante isso aqui. Então. Não, e aí, assim, o que a gente fica pensando, assim, se a gente fizer, então, esses, né, esses livros, claro, se a gente tivesse mais recursos, a gente estaria fazendo muitos mais, né? Mas eu acho que também as pessoas nem teriam muito como acompanhar, né? O ritmo, assim, do jeito que a gente faz, a gente consegue Eu acho fazer isso um bom uma. ritmo, cara. Então, eu acho também. Mas é aquela coisa, a gente consegue muito mais, né? Porque, assim, a questão do Catarse, por exemplo, ela demanda muita dedicação. Então, assim, quando você faz o financiamento coletivo, você viabiliza a obra, e essa obra viabiliza, por exemplo, a reimpressão de outras. Então, eu reimprimi o Necromante e o Aparicionista com o dinheiro do Polidori. Então, o Olha a coisa Polidori eu boa. vou imprimir, né, com algumas cópias a mais, eu consigo fazer umas cento e poucas cópias a mais para eu poder ter na loja para vender depois, para quem não apoiou. Mas eu fiz 150 a mais do Necromante e 150 a mais do Aparicionista, ou seja, a gente vai repondo, né? Só que isso leva 2 meses para você terminar uma campanha. Se a Entendi. gente tivesse mais recursos, não dependesse de campanha, etc., a gente conseguiria lançar 2 ou 3 por mês, né? E aí o Porque clube se de você. leitura, o clube de assinantes vai permitir isso. Então, o de assinatura, ele não vai ser de obras impressas, né? Ele vai ser inicialmente de e-books, né? Tá. Porque a gente vai fazer o quê? É, a gente vai ter. Ó, eu vou falar outra coisa que eu não falei ainda, tá, gente? É, a gente vai Diz, ter o cara não vai se dois, segurar. né? Então. Inicialmente dois, né? Um que é uma parceria com o Carlos Primati, que eu já falei para vocês, e eu vou responder uma das perguntas que chegou também, falando que esse clube de assinaturas, que é o primeiro que a gente vai fazer, ele vai se chamar Contos Raros do Horror Gótico. Né? Então, assim, ele tem 3 categorias de contos, né? Pô, Ou Blue Books anônimos, sempre ilustrados, com ilustrações da época, ou são contos autorais góticos de autores como Horace Walpole, o Lewis, o legal. Mathurin, por exemplo,
Maturin, né? Mas também da Mary Shelley. Então a gente vai colocar os contos também da Mary Shelley nesse clube de assinaturas. E a gente vai começar, obviamente, pelos mais curtos e pelos inéditos. Então, assim, não conto que já saiu em outras obras, entendeu? A gente vai começar ali com as obras que não foram traduzidas, né? Deixa eu aproveitar isso que você falou, porque você toca num ponto que eu acho importantíssimo. As editoras pequenas fazem um papel absurdamente importante para o Brasil de trazer publicações inéditas que as grandes editoras ignoram completamente, que estão fora do mainstream. Exatamente. E aí você vê, eu acho que isso tem um pouco a ver com o espírito, né, do nosso mercado, né? Porque assim, o Brasil é um país que ainda tem uma taxa de leitura um pouco baixa, né? E a gente sabe que não é tão baixo quanto os índices oficiais, né? Porque os índices oficiais não contabilizam, por exemplo, venda de usados, né? Os sebos não estão contemplados nesses grandes medidores de vendas, nas listas de mais vendidos. A venda direta também não. Então, se você pega a BDL, né, que é uma grande associação de venda direta, ela não alimenta esses grandes conglomerados que vão monitorar as vendas no país. Então, quando você fala, o brasileiro lê 1,5 livro por ano, isso pode ser um dado superficial, né, que só leva em conta as livrarias. Não trabalha bibliotecas, não trabalha sebos, não trabalha venda direta, né, e também não trabalha agora esses e-books que são às vezes difundidos por outros meios menos rastreáveis, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Mas ainda assim é uma taxa muito baixa, né? E aí o que acontece é o seguinte, se você pensa que você tem, né, um investidor, que você tem ações nas mãos de pessoas que não estão diretamente lidando com o processo editorial, o lucro é né, uma preocupação predominante, certo? Você precisa ser saudável financeiramente para sobreviver. Às vezes você tem editoras que empregam muita gente, que alugam prédios caríssimos, né? Eu já trabalhei em várias editoras grandes, não sei o que é você entrar num prédio de, sei lá, 10 andares com, sabe, 400 pessoas trabalhando, mais 200 na gráfica, mais não sei quantas na rua vendendo. Então, assim, não dá para também dizer que a editora grande não pode pensar em ser sustentável. Ela tem que ser. Né? Todos têm, né? Vamos combinar que todos têm que ser sustentáveis. Exatamente. Mas isso também corrompe um pouco o aspecto puramente editorial da curadoria. Né? Então, assim, quantas editoras pequenas estão lançando obras do Lovecraft focando o que não havia sido traduzido antes? Então, Nefelibah está lançando a poesia dele, né? Vocês têm, por exemplo, a Clock Tower lançando os contos que ele escreveu como colaborador, né, a quatro mãos, como ghostwriter. E essas obras, né, quando você para pensar, elas poderiam estar sendo lançadas por uma editora grande, por que não? Mas aí você pega Companhia das Letras, Nova Fronteira, essas editoras estão lançando o quê, né, do Lovecraft? Aqueles mesmos contos de sempre. Então, assim, quando você pega uma editora pequena, ela também precisa ter um diferencial. Ela também precisa fazer algo diferente para poder ser alguém. Porque se ela faz em menor escala o que a grande faz, ela some. Com certeza. Então, assim, existe também um fator de mercado por trás disso que se soma ao idealismo de quem faz, né, uma editora independente no Brasil hoje. Então, assim, pensem assim, que loucura que é. A pessoa fala, o que você quer ser quando crescer? Ninguém vai falar, olha, eu quero ter uma editora independente num país que quase não lê e que não tem estímulos para, né, nem se preocupa em alfabetizar totalmente a população. Exato. Então, assim, se a pessoa está lá, ela poderia estar trabalhando num banco, poderia estar, sabe, preocupada só em ganhar grana, tal, ter uma carreira mais estável, mas não, ela fala, não, eu vou largar tudo e vou abrir uma editora independente, vou abrir um negócio arriscado. Essa pessoa, ela já está num nível de loucura ali, né, que ela fala, eu vou lançar coisas diferentes sim, vou lançar coisas que as pessoas ainda não conhecem muito bem sim, e vou fazer um trabalho para poder divulgar isso aqui, eu vou estar ali do lado das pessoas para poder mostrar para elas, né, que elas podem acessar essa cultura, que elas podem acessar esse universo,
né? Então, eu acredito que nas editoras independentes, e eu faço parte, né, de um grupo também de editoras independentes, onde eu aprendo muito, que é a Coesão Independente, que tem mais ou menos 100 editoras, né? E eu acho que é ali que está o ouro, né? Tem coisas muito boas nas grandes editoras? Tem. E grande editora também não é sinônimo de independente, né? Você tem editoras independentes grandes, né? A Aleph é grande, a Darkside é grande, elas são editoras independentes também, elas não têm, pelo menos não que eu saiba, uma igreja por trás, um partido político por trás, uma universidade por trás, determinando o que elas podem ou não lançar, né? Então, assim, eu acredito que a gente tenha que dar realmente atenção para elas, porque elas têm um ineditismo muitas vezes, né? E elas têm uma singularidade muitas vezes nas escolhas que fazem, que a gente precisa ter em mente quando a gente vai buscar a próxima leitura, né? Com certeza. Engraçado que você falou da Nefelibata, que é uma editora que é pequenininha, faz coisas pontuais, raríssimas, um trabalho arqueológico que eles fazem. Mas engraçado, Exato. eu sinto que vocês, Clepsidra, também fazem isso já com uma pegada mais comercial. Tem uma pegada toda erudita, toda educacional, mas tem uma pegada comercial, porque, cara, os livros de vocês são lindos, cara. Eu tenho um nicho aqui Ah, só pô, para obrigado. vocês, na minha Oh, estante. obrigado. Eu espero que em breve a gente tenha livro suficiente para ocupar mais um aí, uns dois aí, quem Com sabe aí, ano que certeza. vem, né, em breve. Eu sempre falo, eu acho que a barreira, né, da maioridade são os 20 livros no catálogo, né? Eu acho que ano que vem a gente consegue, não é 18, eu acho que 20 você começa a meio que andar com as próprias pernas, né? Então, se você Isso não vai ser consegue lindo. botar ali. Então. Mas então, aí eu acho que assim, uma coisa que é importante, eu acho, é a gente ter em mente também que o fato de a editora ser pequena não significa que ela seja amadora, né? E o fato de ela ser grande não significa que ela também tem profissionais caprichosos, né? Que tenham, sabe, um corpo editorial competente. Tem muitas editoras grandes que faturam milhões, que não se preocupam, sabe, com o texto dos seus livros, que não estão nem aí, entendeu? Então, Sim. assim, isso é uma coisa que a gente não pode associar, né? Então, assim, quando a gente vai pensar em como financiar um livro, né, qual é, o tipo de trabalho que eu preciso ter, eu poderia simplesmente falar, olha, vou pegar aqui o mesmo projeto gráfico sempre, só mudo a capa e eu vou fazer de tudo aqui para ter o menor custo. Mas não, assim, se vocês observarem, a gente tem muitas coleções, embora a gente tenha poucos livros, a gente tem várias coleções com um livro só, ainda, né? Por exemplo, a coleção Teatro Insólito, que começou com Presunção e vai lançar os dramas, né, do teatro gótico, ela começou com um livro e a gente vai lançar o próximo no ano que vem, né? A coleção Clássicos dos Penny Dreadfuls, por enquanto só tem o Varney, né? No ano que vem a gente vai lançar o Wagner, o Lobisomem também, em parceria, uma coedição com a Legatus, né? A gente vai ter também um outro Penny Dreadful em parceria com a Wish, né, no ano que vem. E a gente já tem a coleção pronta, ou seja, a gente já sabe onde encaixar. A gente tem a Entendi. coleção dos romances góticos, das narrativas góticas curtas, que é a Imaginário Gótico. A gente vai ter agora esse clube de assinatura que vão ser basicamente blue books e contos góticos, né? Mas, por exemplo, se eu quiser lançar os blue books depois em versões impressas, vai ter uma coleção só para os blue books, né? Então a gente gosta de organizar essas coisas para também mostrar para vocês, olha, como que o gótico se manifestava. Na poesia, sim, a gente vai lançar não podia ficar falando tanta coisa assim, mas outro Gente, spoiler aí. live especial cheia de spoilers, hein? Eu recebi anteontem a tradução de uma nova obra do mesmo tradutor do Hinos à Noite e do Labor da Morte, que é uma dança macabra, que a gente já terminou, só estou esperando fazer um financiamento coletivo relâmpago assim para poder pagar a gráfica, Show. mas está tudo pronto já, que é eu tô falando assim, é uma dança macabra da Alemanha de 1865. Mas eu estava falando antes de uma outra obra que eu vou lançar, que foi traduzida pela mesma pessoa, que também traduziu o Novalis e o Aparicionista, né? Só que dessa vez ele está traduzindo do inglês, né? Ele não está traduzindo do alemão, né? Que é o seguinte, vai ser a primeira vez que a gente vai ter em língua portuguesa aqui no Brasil
uma obra brasileira, não portuguesa, como já teve no século XIX, né, de um graveyard poet, ou seja, um poeta de cemitério. Né? O que eram os poetas de cemitério? Era uma escola, era a Graveyard School inglesa, do neoclassicismo inglês, que é o tipo de poesia que antecedeu o romance gótico inglês. Ou seja, onde surge a estética do romance gótico antes de haver um romance gótico? É na poesia. Né? Então você tem a principal referência estética do romance gótico são os poetas de cemitério, né, como Edward Young, como Thomas Gray, que era editado pelo próprio Horace Walpole, que escreveu O Castelo de Otranto, que por acaso é o primeiro romance gótico britânico, né? E a gente tem também o Robert Blair, que foi um dos primeiros. E o Robert Blair escreveu uma obra grande, que era um dos pilares dessa Graveyard School, né, que é uma nova visão sobre a morte. É como se você estivesse falando de uma tentativa de você mostrar uma visão de mundo, como é o Paraíso Perdido, né, falando como você vê como você vê Deus, como você vê a fé, como você vê o papel do homem na criação, né? Então você coloca o leitor dentro da guerra dos anjos que fez com que Lúcifer decaísse como Satanás. Olha, né? Cid, aproveitando que você falou de guerra, tá tendo uma guerra aqui nos posts, você já tem 2 rins à venda, 3 casas já estão sendo colocadas hipotecadas para comprar seus livros. Tem uma galera aí que já tá se preparando para esse Apocalipse Books. Opa! Não precisa de tanto, gente. E o pior é que eu não estou conseguindo ler aqui as Mas cara, eu estou aqui vendo rim, vendo não sei o quê, meu pulmão tá bom para poder comprar teus livros, cara. Não, assim, eu vou contar para vocês o que é esse livro novo, assim, que espero que vocês gostem da notícia também. Existe, então, uma obra que é mais ou menos nessa pegada, de você entrar nesse universo por dentro e contar como é que é tudo por dentro, que é o The Grave, que é um poema que a gente traduziu como O Sepulcro. Legal. Né? Que é uma obra que é o seguinte, o poeta, ele faz uma invocação às musas, só que em vez de invocar as ninfas, em vez de invocar as musas mesmo, ou invocar algum espírito, um fantasma, né, pegar e falar, eu invoco o espírito do Lord Byron e da George Sand, né, como fez o Álvares Azevedo no Conde Lopo, por exemplo, ele invoca o túmulo, ele invoca o sepulcro como uma entidade, ou seja, não é a morte, é o túmulo. Um jazigo. É o túmulo personificado. Então ele começa a escrever, né, esse poema, que é um poema lírico sobre a morte, sobre os túmulos, sobre o morrer, sobre as despedidas, sobre como as pessoas morrem, e assim, ele escreve de um jeito que, assim, é um mergulho mesmo na cova, assim, tem uma coisa assim, macabro, ele fala, tem uma parte que é uma dança macabra, ele começa a falar de como diferentes pessoas morrem, tem uma parte que ele está dentro do túmulo, tendo a experiência fria da morte, tem uma parte que ele fala, assim, dos fantasmas, né, então, assim, e ele vai depois, conforme ele vai chegando no final, ele vai elevando um pouco o discurso dele, né, uma obra também do começo do século XVIII, ali, da primeira metade do século XVIII, tinha, claro, toda essa visão da época para poder ser publicada, né? Então, no final, ele vai elevando isso, fazendo uma sublimação de um pensamento do macabro, da morte, do memento mori, da decomposição do corpo, do tanatismo, né, que é a crença de que a morte é o fim, né, e é um ponto final, para uma ideia de uma transposição, de uma transcendência, né? E aí ele vai, então, entrar num universo um pouco mais religioso, ele vai tratar as coisas com essa morte cristã, né, de a morte ser a abertura e a libertação da alma de um corpo que é um invólucro carnal. Né? Uma coisa que tem, exato, você pode venerar. Exato, e isso era até necessário para você publicar na época, né? Tem muita coisa que ele escrevia nos esboços dele que não puderam entrar na versão final, né? Então, quando ele fala, por exemplo... foi publicado. O Byron, porrada, a torta é direita. Foi censurada. O Byron foi censurado várias vezes. O Caim foi censurado. O juiz que recebeu a primeira queixa de pirataria do Caim falou: não vou condenar ninguém não, esse livro aqui é sacrílego, ele tem que ser pirateado mesmo. Aí falaram: olha, mas estão pirateando de novo. Ele: não, tudo bem. Aí, não, estão pirateando de novo, tá todo mundo lendo por causa disso, tá mais barato. Ele falou: não, então peraí. Então eu não vou impedir que pirateie, mas eu vou confiscar tudo, picotar e mandar para fazer embrulho nas feiras, né?
Mas assim, eles não queriam defender o Byron, mas eles não queriam também que as pessoas lessem. Então, assim, ficou um embrolho, assim, né? Mas então, assim, isso que eu tô falando dessa forma, dessa poesia de cemitério, é que a gente quer falar, olha, como que o gótico se manifesta na poesia? Tem a poesia de cemitério, tem as baladas alemãs, que a gente vai começar a trabalhar também em breve. Você tem, por exemplo, o Corvo, né, um grande exemplo, né, já do século XIX, mas também você tem os dramas. Então a gente colocou Presunção, a gente vai colocar A Mãe Misteriosa, do Horace Walpole, O Espectro do Castelo, do Lewis, né, e tem também os romances. Então depois o Aparicionista, o Necromante, vai ter agora o Frankenstein, né. Tem também os contos, então depois o Vampiro do Polidori, vai colocar os Blue Books, tem os Penny Dreadfuls, então a gente vai colocar o Varney, o Wagner. Cid, calma. Agora eu vou te pedir uma parada, só pelo seguinte, faltam 5 minutos para nossa live acabar. Vamos para o segundo bloco? Você topa? Topo, claro, bicho. Então, galera, falar disso para mim tem 3 minutos. É 3 minutos para eu salvar a live, a gente volta, porque, cara, esse cara dá para falar com 40 lives. E ainda vai ter assunto. Pô, Cid, aguenta aí que eu já tô voltando. Tá bom, gente. Até a próxima. Até o próximo bloco aí.